Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E hoje eu estou aqui reativando o canal no YouTube, nessa direção que o Espírito Santo tem me dado para comentar alguns textos. Algum tempo atrás eu estava comentando os salmos, passei em alguns salmos, não foram todos, mas foi acho que uma terça parte dos salmos. E agora o Senhor tem me chamado para falar algumas coisas que Ele quer falar através de mim. E eu estou reativando então esse canal para cumprir esse propósito. E hoje eu quero falar com vocês acerca da armadura de Deus. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de falar um pouco sobre o livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro rico, um livro maravilhoso que ele apresenta assim. Paulo começa falando de bênçãos espirituais em Cristo, a nova vida em Cristo. Ele fala sobre a unidade do corpo de Cristo, ele fala sobre o procedimento que devemos ter com filhos da luz, a vida em comunidade e deveres conjugais, deveres de pais para filhos e filhos para os pais, até que ele entra realmente no capítulo 6 e ele começa a falar da armadura de Deus. Então eu vou ler o texto para a gente, e Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 até o 18, que diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, finalmente, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Um texto maravilhoso, esse texto de Efésios. E o que me chama a atenção é que esse texto ele é muito claro quando ele fala das batalhas espirituais que a gente trava no dia a dia, A gente sabe que a nossa luta, como diz o texto aqui, não é contra pessoas, a nossa luta não é contra, em outra tradução diz, não é contra carne, contra sangue, é contra essas hostes, essas guerras espirituais a nível invisível que tenta destruir a nossa vida, Primeira coisa a pontuar, qual é a obra de Satanás? O diabo veio roubar, matar e destruir. Então, a gente quando acorda todos os dias, a gente entra numa batalha espiritual que a gente nem se dá conta e que a gente tem que usar essas armas aqui que Efésios está falando para poder resistir. Então, a nossa briga, a nossa luta, a nossa guerra não é contra pessoas, Embora a gente trave todo dia, relacionamentos. Por exemplo, o que me chama muito a atenção também é que quando Paulo estava no caminho de Damasco, Paulo levava cartas para destruir os cristãos, Havia tido aquele derramado do Espírito Santo ali no Pentecoste, a igreja estava cheia de poder, a igreja estava dando continuidade à missão que Cristo tinha iniciado, de levar, quebrar os julgos, de despedaçar correntes. A igreja estava proclamando ali as novas do Evangelho, como Jesus diz ali em Isaías, O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos cativos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a curar doentes, a restaurar a visão aos cegos, a fazer com que coxos e paralíticos andem, enfim. Essa era a missão de Cristo, e quando ele quando ele subiu ao céu, o que aconteceu? A igreja deu continuidade a essa obra. Então a igreja se expandia, a igreja estava em ascensão, os discípulos estavam ali, cheios do Espírito Santo anunciando o Evangelho. E o que é que acontece? Aí Paulo, que era um religioso, um fariseu, uma pessoa muito intelectual, muito estudada,
né? Paulo acha que aquela seita ali, que era tida como a seita dos nazarenos, aquela seita estava se expandindo, né? Jerusalém estava em polvorosa, o povo estava todo se convertendo a Cristo. Aí Paulo diz, não, esse povo aí eles estão pregando coisas totalmente diferentes à lei. Então agora eu vou pegar cartas e vou perseguir esse povo, eu vou atrás dele, vou destruir. Né? A ideia de Paulo era acabar, exterminar realmente com o povo de Deus, com a igreja que estava ali em ascensão, que era a igreja perseguida naquela época. E o interessante é que quando Paulo está ali no caminho de Damasco, Jesus aparece, aquela luz grande, né? Ele foi ofuscado por uma grande luz, ele caiu do cavalo cego e ele ouviu a voz. E a voz de Jesus dizia para Saulo, 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 por que me persegues? Então observe que quando Jesus se dirige a Saulo, Jesus não diz assim, Saulo, você está perseguindo a minha igreja, Saulo, você está perseguindo os cristãos, Saulo, você está... Não, Jesus tomou para si a afronta. Não é contra mim, não é contra você, não é contra a igreja. Jesus disse, Saulo, você está perseguindo a mim. É a mim que você está perseguindo. Então, a primeira coisa que a gente deve ter muito em mente é que o Senhor, Ele peleja por nós, como diz lá em Êxodo, no capítulo 14, e o verso 14, é muito lindo, eu já deixei aqui separadinho para a gente, que diz assim, nessa tradução que eu estou lendo, a NVI diz, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Em outras traduções diz, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então as nossas guerras, elas são vividas no poder do Espírito Santo e o Senhor, Ele peleja por nós, Ele que peleja as nossas guerras. Então a gente nunca deve levar uma afronta, como os cristãos estavam ali sendo perseguidos, afrontados por Paulo, né? Ameaçados por Paulo. Nunca a gente deve levar essas guerras ao campo pessoal. Ah, fulano falou mal de mim, então eu vou falar mal dele também. Fulano me desprezou, eu vou desprezar também. Aquela pessoa me persegue no trabalho, também vou perseguir. A gente não pode usar as armas carnais que as pessoas usam contra nós. Primeiro porque as nossas armas, elas são espirituais, a gente vai ver daqui a pouco uma por uma. Mas a gente tem que ter em mente que a questão, ela não é contra mim, não é contra você. Essa guerra é contra o Senhor mesmo, né? São pessoas fugindo do propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, do plano que Deus tem para a vida delas, e elas começam a perseguir, a difamar, elas começam a guerrear contra nós, mas a gente tem em mente que o Senhor pelejará por nós. É o Senhor que está nessa batalha de frente, é contra Deus que essas pessoas vão prestar contas. A gente, como eu falei, a gente todo dia, quando a gente acorda, a gente é desafiado a viver essa caminhada cristã. Então, eu gosto muito de um locutor de rádio que ele diz assim, vigia, crente, vigia. E a gente tem que vigiar mesmo, porque todos os dias a gente vai se deparar com situações assim, para nos tirar da rota, para nos desestabilizar, né? Um exemplo é aquela mulher que... tem um casamento duradouro de muitos anos e de repente o marido arranja uma amante, né? E ela começa a se achar um lixo porque o marido arranjou uma novinha e ela começa a ter um monte de problema de autoestima e de achar que, meu Deus, onde foi que eu errei? O que é que está acontecendo comigo? Não, ela tem que pensar o seguinte, não há nada de errado com você, minha filha, você está tudo bem, está tudo ok, o problema não é você, o problema é essa batalha espiritual que existe no campo invisível, é essa guerra que a gente está pelejando e que o diabo levanta situações para destruir as famílias, para acabar com os casamentos, né, para destruir as pessoas. E essa guerra não é você, o problema não é você, o problema é o que está por trás de tudo isso, que está querendo desestabilizar o teu emocional, que está querendo baixar a tua autoestima, que está querendo destruir a tua família. E então você vai ter que aprender a usar as guerras espirituais e a entender que não é você o problema, né? Que esse problema que se estabeleceu na tua família é justamente a pessoa que está deixando de ouvir a voz de Deus, é a pessoa que está saindo da rota que Deus estabeleceu para ele, é a pessoa que não está querendo
assumir uma aliança de fidelidade e de amor e de compromisso que estabeleceu lá no passado com você e que durante tanto tempo foi lindo, foi maravilhoso, né? E então, assim, as nossas guerras, elas não são pessoais e a gente não pode nunca levar para esse campo. E aqui eu vou contar uma experiência agora, entre tantas que eu poderia contar aqui para vocês, mas eu vou contar uma. Há uns anos atrás, mais ou menos, foi antes da pandemia isso que aconteceu, uns 6 anos mais ou menos atrás, eu tinha uma viagem para Nova York. Laís, nessa época, morava ainda em Nova York. E eu ia passar um mês de férias em Nova York. Na véspera da viagem, eu chamei minha filha Nathalie e nós fomos ao Atacadão para fazer feira, né, de supermercado. Nós estávamos lá naquele Atacadão, o supermercado estava muito cheio, havia muita gente. E nós queríamos passar de um corredor para o outro. E quando a gente entrou nesse corredor, uma senhora bloqueou nossa passagem e disse: por aqui ninguém passa, pode arrodear. Assim, cheia de autoridade. Podem sair daqui, aqui ninguém passa, não vou deixar passar. E eu peguei o meu carrinho e quis sair daquela confusão. Aí minha filha que estava comigo, Nathalie, ela se sentiu incomodada e queria partir para a afronta com a mulher. Eu digo: opa, por aqui, vem. E puxei ela. E depois a gente estava conversando, ela ficou um pouco chateada comigo, né? Disse: mãe, porque você é muito passiva, a mulher estava errada. Ela estava errada. Não era nós que estávamos errados. Ela estava errada, porque ela não poderia bloquear a passagem. Ela tinha que deixar a gente passar. Ela não é a dona do supermercado. Aí começou a argumentação dela. E eu disse o seguinte para ela: filha, veja bem, eu estou de férias. Amanhã eu vou viajar para Nova York. Amanhã eu vou rever minha filha, Laís, em Nova York. Amanhã eu estou no outro nível, eu vou passear na Times Square, eu vou passear pela Quinta Avenida, que eu amo. Eu vou no Central Park. Eu nem sabia de tanta coisa que Deus já tinha preparado lá, até o que eu não tinha planejado. Porque nessa época que eu cheguei em Nova York depois, eu ganhei um convite para assistir um musical da Broadway, Pretty Woman. Deus tinha preparado tanta coisa linda para mim, eu já sabia pelo menos alguma coisa, eu não sabia que seria tão bom. Mas eu disse: eu vou viajar amanhã para Nova York, eu vou agora criar dentro do supermercado uma situação estranha com uma pessoa que eu não conheço. E eu sei quem é aquela mulher, Nathalie, eu sei quem é aquela mulher, eu sei quais as intenções dela. Tem gente que sai de casa de manhã, minha gente, armado até os dentes, querendo uma confusão com o primeiro que aparecer, sabe? Pessoas mal resolvidas, pessoas até com influência maligna mesmo no coração, querendo brigar. E a gente vê isso todos os dias, a gente vê no trânsito, brigas de trânsito, pessoas que são assassinadas no trânsito, porque um trancou o outro, ou um se sentiu prejudicado com alguma ação ali no trânsito, ou está armado, vai e mata o outro. Eu vi um dia desse uma notícia de uma pessoa que tinha brigado com a vizinha por conta de um varal, uma mulher matou a outra por conta de um varal. São situações assim que a gente fica pensando: meu Deus, isso existe mesmo? Porque as pessoas se guerreiam e se matam por coisas pequenas. E aí a gente vê que uma pia, né, uma pia de prato, ela nunca entope com uma coisa grande. São pequenas coisinhas que vão ali se acumulando e daqui a pouco a pia não funciona mais, está entupida, precisa desentupir. Isso acontece muitas vezes com a gente, principalmente dentro da família, porque é alguma coisinha que um disse, eu não gostei, o outro olhou para mim com o olhar atravessado e a gente vai enfrentando guerras, coisas que começam de forma tão pequenininha, daqui a pouco isso se avoluma de uma forma que a gente não sabe. Meu Deus, que ponto que isso chegou? Uma guerrinha, uma coisinha pequena. Eu estava também assistindo um dia desse uma série aí na TV, né? Eu gosto muito de assistir séries, de filmes e tudo mais, e gosto mesmo. E eu estava assistindo uma série na TV que tem tema Os Outros. É uma série e sempre que eu estou assistindo alguma coisa, seja um filme, seja uma série, seja qualquer coisa, um documentário, eu sempre quero entender o que é que o autor está me querendo passar com aquilo, o que é que ele está querendo dizer, qual é o espírito que vem por trás para passar aquela informação. Eu fico querendo entrar ali no mundo do autor, sabe? Para ver o que ele está querendo passar. E quando eu comecei a assistir Os Outros, vou resumir aqui fazer uma síntese do que é Os Outros. É um condomínio,
né, um condomínio de classe média, e que são várias pessoas, vários moradores, né, como todo condomínio, várias pessoas, várias famílias morando ali naquele espaço, e de repente na quadra do condomínio acontece um desentendimento entre adolescentes. Coisa pequena, birra por causa de jogo, que antigamente isso existia, a gente resolvia, mas hoje é tudo bullying, né? Mas na minha época de escola, a gente ganhava apelido, botava apelido, isso era natural. Mas hoje a coisa ficou muito, as pessoas são muito realmente desmanteladas da cabeça. Enfim, e aconteceu um desentendimento entre adolescentes e que depois os pais se envolveram naquilo, e uma coisa que era pequena e poderia ter sido resolvida, ela vai se avolumando e vai criando proporções inimagináveis. Daqui a pouco está o condomínio todo envolvido em muitas coisas, um abismo vai chamando outro abismo, e a coisa se avoluma e fica de uma forma assim, sabe? Acontece tudo nesse condomínio, crimes, enfim. E eu fiquei pensando, o que é que o autor queria passar com aquela história? É que a gente sempre pensa que o problema é outro. A gente nunca dá um mergulho dentro de nós mesmos para ver onde é que eu estou errando, né? Onde é que eu estou errando nessa situação? O que é que eu posso resolver aqui? Isso que está me prejudicando, essa situação que veio. Porque o desafio nosso como cristãos não é o que as pessoas fazem com a gente, né? O desafio grande da vida cristã é a gente dizer assim, o que é que eu vou fazer com aquilo que fazem comigo? As nossas reações, elas são muito mais importantes do que as nossas ações. Então, é nesse contexto aqui de Efésios que mostra isso, que a afronta vem, né? As guerras vêm, o desprezo vem, a esposa que é desprezada pelo marido, o filho que causa problemas na família, que se envolve em drogas, que desobedece aos pais. São N situações que surgem na caminhada e que a gente tem que dizer como é que eu vou reagir a isso. Eu não posso nunca absorver, é a primeira coisa que eu quero que fique claro para vocês, como fica para mim, né? Eu não posso levar nada para o âmbito pessoal. Ah, porque falou mal de mim, eu vou ter que falar. De forma alguma. Falou mal de mim, eu vou bem dizer, né? Falou mal de mim, eu vou bem dizer. Me amaldiçoou, eu vou abençoar. E a gente vai usando as nossas armas espirituais, não carnais. É um outro texto também que eu gosto muito, que está aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então as nossas reações é que contam. Voltando ao assunto do supermercado, né? Se eu tivesse partido para a afronta contra aquela mulher que eu não conheço, que eu não sei a história dela, qual o problema dela, se ela estava endemoniada, o que era que ela tinha naquele dia que ela estava querendo guerrear com pessoas no supermercado. Se eu tivesse entrado na dela, eu poderia ter, juntamente com a minha filha, criado um problema grande, poderia ter tido até se tornado um caso de polícia, eu ia viajar mal, enfim, eu não sei até o que ela poderia fazer conosco, né? Mas eu agi como cristã, então a gente vê o mal e se esconde, né? A palavra de Deus disse, o sábio vê o mal e se esconde. Então a gente sai daquela situação ali, a gente não parte para o afronto, a gente não toma para a gente, me afrontou, ela está errada. Não, ela está errada, ela que fica ali no erro dela, eu vou viver a minha vida em paz. E a gente não pode perder essa capacidade de estar sempre em paz, independente das situações, né? Então, viajei para Nova York, curti, né, tudo que eu tinha que curtir, ganhei o convite para assistir o musical da Broadway, foi tudo lindo, mas isso poderia não ter acontecido na minha vida se eu tivesse partido para a afronta. Então, a gente tem que estar em constante vigilância, né? A gente tem que ter uma postura de estar... Essa semana eu vi uma mensagem bem bacana sobre discernimento de espíritos. A gente tem que estar discernindo qual é o espírito que está ali por trás daquela situação. Aquilo veio para me afrontar, aquilo está se levantando, porque Deus tem um projeto na minha vida, o inferno também está querendo se levantar e destruir a minha vida. A gente tem que estar nesse sentimento de vigilância. E é isso aqui que, a partir do verso 13, Paulo fala, né, capítulo 6, verso 13 de Efésios, diz: por isso,
Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Primeira coisa, verdade. Vestindo a couraça da justiça, é o segundo ponto. Tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Olha que coisa linda, o Evangelho da paz. Nós somos chamados à paz, nunca à guerra. Então, sempre que se levantar essas afrontas do inferno, né? Sempre que o diabo se levantar querendo destruir nossa vida, porque ele veio com esse objetivo, roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham vida em abundância. Aí a pergunta é, qual tipo de vida que eu estou vivendo como seguidor de Cristo? Qual tipo de vida? Eu tenho essa vida abundante, de mim jorra rios de água viva. Quanto mais me apertam, me acostam, me afrontam, mais coisa boa sai dentro de mim. Mas o meu sorriso se alarga, eu não perco a minha paz. Ninguém rouba porque é minha, tá aqui dentro de mim, entranhada dentro de mim. Não é nenhuma afronta, não é nenhum desprezo, não é nenhum nada poderá me separar do amor de Deus, como diz também lá em Romanos, no capítulo 8. Então é isso que a gente tem que viver. Ele diz, além disso, usem o escudo da fé. Ora, a gente não crê que o Senhor está no comando da nossa vida, que Ele tem o controle de todas as coisas? Vamos usar a fé como escudo. Quando vier essas tormentas, esses apedrejamentos, quando houver essas afrontas, quando o diabo quiser se andar dentro da nossa casa, destruir nossa família, atingir nossos filhos, roubar a nossa paz, a gente vai ao escudo da fé. A gente vai crer que o Senhor está no controle da nossa vida. E ele diz, além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, a fé vai ser esse escudo que vai nos blindar contra as setas do diabo. Ele diz também, usem o capacete da salvação. Olha, eu sou salvo em Cristo. Nenhuma glória dessa vida, nenhuma conquista terrena pode se comparar com a glória que está me esperando lá quando eu partir desse mundo. Porque nem olhos viram, nem ouvidos viram, e nem jamais penetrou na mente humana nem no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não pode perder jamais essa direção de que o Senhor, Ele está cuidando da nossa vida. A gente tem a salvação. A salvação é o maior prêmio que o cristão pode receber. Então a gente vai usar da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente não pode nunca desprezar a palavra. A palavra está aqui ao nosso dispor, para a gente encher o nosso coração dela, para a gente enraizá-la dentro da gente, para que quando vier as lutas, as guerras, as pelejas, e que isso nos esprema, que saia de dentro da gente palavra de Deus. Que a palavra esteja transbordando, esteja nos alimentando, esteja nos enriquecendo, que saia de nós palavra de Deus. E ele diz ainda, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o último ponto dessa armadura de Deus que Paulo fala aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, é que a oração ela é uma coisa extremamente importante na vida do cristão. Não existe cristão sem oração, a gente tem que orar. A oração, sabe, joelho em terra, face no pó mesmo, nas madrugadas. E viver nesse espírito de estar em oração constante, né? A gente ir para um lugar, para uma casa, para a rua, vai pegar um transporte público, um transporte de aplicativo, vai para um ambiente, seja onde a gente estiver, a gente tem que estar nesse espírito de oração, porque a gente não sabe quais espíritos a gente vai encontrar por aí pela rua, sabe? Quais situações que vão chegar para nos afrontar, para nos derrotar, para tentar nos destruir. E a gente tem que estar uma vida no espírito, uma vida em espírito, porque a gente vai se deparar todos os dias com muitas situações complicadas. Então é isso que eu queria falar para vocês, é isso que o Espírito me persuadiu para falar, é que nenhuma guerra é pessoal, minha gente, nada é contra a gente, não há nada de errado com a gente, né? com os cristãos, com aqueles que verdadeiramente seguem a Deus. A gente tem que ver que
a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra essas manifestações espirituais, né, do diabo. Há muita gente presa, há muitas pessoas acorrentadas, há muitas mentes que precisam ser libertas e elas vivem numa guerra pessoal consigo mesmo e com esse emaranhado de situações pelas quais a vida fez com que as próprias escolhas e ritmos de vida fez com que eles passassem. Mas a nossa luta não são contra pessoas. A gente tem que amar as pessoas, a gente tem que perdoar as pessoas, a gente tem que tentar viver todos os dias essa palavra de Deus, né? Fomos chamados à comunhão, fomos chamados ao amor, fomos chamados à partilha, fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo de trevas onde jaz no maligno. Né? Então, que possamos tomar essa armadura de Deus, que possamos acreditar que não é nada pessoal, você tem valor, você é raridade de Deus, eu sou raridade de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, né? Cada um, obviamente, com suas características, né? Com seu cabelo, sua cor de pele, seu jeito, mas todos somos especiais. Eu gosto muito, né, de raridade, eu gosto muito daquela música também de Armando Filho, quando ele diz, você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Então nós temos valor e o nosso valor ele não existe em nós mesmos, né? Não existe em nós mesmos. Nosso valor se dá pelo fato de estarmos em Cristo, né? E o fato de estarmos em Cristo é que faz toda a diferença. Esse é o valor que nós temos, né? Nós somos do Senhor. E se somos do Senhor, Ele pelejará por nós. Essa guerra não é nossa, né? Essa guerra é do Senhor e que o Senhor resolva aí do seu tempo, ao seu jeito. Queridos, um abraço muito grande. Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilha. Um grande abraço. Tchau, tchau.